Bom dia, pessoal. Dando sequência à super live de renda variável, vai ser mais ou menos o dia inteiro de assuntos relacionados. E agora eu estou aqui com o Gabriel Leal, sócio-diretor da XP, nossa empresa, para bater um papo sobre a sua história e quais as suas perspectivas para daqui para frente como executivo de mercado. Então é super legal saber disso, Gabriel. Muito obrigado pela presença, tá bom? E acho que é legal a gente começar contando um pouquinho da sua história no mercado, na XP, se puder compartilhar com a gente. Legal. Bom, gente, bom dia a todos. Sejam bem-vindos aí à nossa live de renda variável, super live de renda variável. Acho que é um momento, uma iniciativa aqui do time de assessoria XP. Sem dúvida, um momento muito importante. A gente vai falar um pouquinho dele mais adiante. O Florian e o Breda estavam aqui, são dois fanáticos aí por renda variável. Eu acho que esse momento é um momento que precisa de uma conscientização sobre esse tema, que certamente ele exige hoje uma mudança um pouco da forma como o brasileiro enxerga investimento em renda variável, investimento a longo prazo e acumulação de riqueza. Mas aí já a gente fala um pouquinho disso. Entrando rapidamente, hoje eu sou sócio da empresa, responsável por todas as nossas áreas de relacionamento com clientes e distribuição. Entrei na companhia há 13 anos atrás. E acho que essa pergunta ela é muito bacana porque eu vou fazer uma conexão da forma como eu entrei na empresa com o que a gente está fazendo exatamente hoje aqui. Eu entrei na empresa há 13 anos atrás com uma visão ali de me juntar a pessoas, na época jovens, a gente ainda é jovem, mas na época a gente era mais jovem ainda, e de me juntar a pessoas que tinham uma visão e acreditavam num sonho de levar um atendimento e uma assessoria de qualidade para pessoas físicas que na época não existia. Me juntei a essas pessoas e a forma como a gente fazia esse processo lá atrás era uma metodologia diferente do que existia no mercado, porque na época nós éramos pessoas extremamente jovens, abaixo dos 30 anos de idade. A gente trabalhava na XP, né? A XP era a nossa empresa e era uma empresa sem nenhuma credibilidade. Sim. Então, era difícil você convencer uma pessoa a sair de um grande banco para vir investir na XP. Então, o que é isso? Que empresa é essa? E de verdade a gente tinha pouco tempo de experiência no mercado. Então, quando você somava esses fatores, a nossa vida era muito, muito difícil do ponto de vista de atração de cliente. Mesmo a gente tendo uma proposta, um serviço, uma proposta bacana para o cliente, era difícil. Por quê? Porque dinheiro você fala de credibilidade. Credibilidade é algo que você constrói ao longo do tempo. Então eu entrei na companhia para fazer a nossa área comercial e ela funcionava de uma maneira um pouco diferente das demais. Ao invés de a gente ficar visitando o cliente, a gente descobriu que era muito mais fácil a gente chamar as pessoas para aprender a investir, para que depois elas investissem com a gente. Ou seja, era muito mais fácil eu dar alguma coisa, eu oferecer algo para depois pedir. Então, foi um pouco com essa cabeça que a gente criou todo um conceito dentro da empresa, um conceito educacional, onde a gente foi criando uma série de estratégias de cursos, palestras, eventos, encontros para levar o que era o mercado financeiro, como é que funcionava hoje, o que é muito batido já, o que já aparece hoje, já tem muito vídeo, internet, YouTube, etc. Hoje o que já é já é sabido, né, por grande maioria das pessoas, na época era algo muito desconhecido. Então, como é que funciona a bolsa, como é que funciona, o que é um home broker, o que é uma CBLC, o que é uma ação sobe, cai, o que é um fundo, o que é um CRI, um CRA, uma debênture, um fundo de investimento, um fundo imobiliário. Eram coisas muito que hoje em dia ainda são um desafio enorme para a maioria dos investidores brasileiros, né, pelo ponto de vista de desconhecimento. Na época, então, nem se fala. Então, eu entrei na empresa justamente para abraçar essa causa e levar a educação financeira para todo o Brasil. E esse processo foi extremamente bem sucedido. A gente no início da companhia, a gente achava que a gente era muito mais uma empresa de educação do que uma empresa de investimentos. A gente chegava a fazer 10 mil alunos presenciais, tá? Hoje o que a gente tem ferramentas tecnológicas, só hoje de manhã a gente bateu quase 10 mil pessoas aqui na nossa live. Então o alcance hoje ele é muito maior. Mas na época
não existia tanto essa tecnologia, então a gente chegou a fazer 10 mil alunos presenciais nos nossos eventos pelo Brasil. Então era uma forma da gente oferecer um serviço de qualidade educacional, quebrar a cultura, quebrar um pouco dessa inércia do brasileiro acreditar que o banco é o lugar para ele investir. E aí com isso, logo na sequência, a gente convidava as pessoas, olha, agora que você aprendeu, que você entendeu os riscos, vamos começar a investir de uma maneira diferente. Então esse processo ele foi se intensificando ao longo da nossa vida, eu fui mudando de área várias vezes dentro da companhia, até que hoje estou aqui responsável por todos os nossos canais de distribuição, as nossas áreas de relacionamento com clientes e marketing. Então fica aí uma mensagem que eu acredito que seja uma mensagem de que se você faz algo com qualidade, se você faz algo com paixão, né, com amor, ou seja, algo que você leva o que você está fazendo com muito carinho para o seu cliente e com qualidade, isso se você faz de uma maneira repetida, a longo prazo, isso retorna. Então hoje, a gente está aqui hoje graças a todos vocês, todos os nossos clientes, são 1,5 milhões de clientes, e esse número às vezes pode parecer muito, já 1,5 milhão de clientes, mas quando você olha o cenário financeiro brasileiro, ele ainda é muito tímido. Quando você pega, são mais de 50 milhões de pessoas que têm algum tipo de investimento em banco. Então, quando você faz essa comparação, fica nítido que ainda tem muita coisa para ser feita, muito trabalho para ser feito e quebrar muito essa cultura de investir dentro de plataformas bancárias que normalmente, na grande maioria dos casos, se não na totalidade, elas acabam levando um produto caro, na grande maioria das vezes apenas do banco, ou seja, com acesso muito restrito, um produto mais caro e com um atendimento que não é o atendimento de um especialista. A XP ela sempre se propôs desde o início a ser uma empresa focada e dedicada ao mercado de investimentos. Eu não faço mais nada além de investir melhor o dinheiro dos clientes, enquanto que no banco você acaba tendo uma série de outros serviços bancários que se misturam no serviço de investimento, então acaba não tendo esse DNA. Então, um pouco esse é o grande desafio que a gente tem hoje no Brasil, de quebrar essa inércia, levar a educação para o investidor brasileiro, mostrar que o cenário mudou, a gente vai falar um pouquinho disso logo adiante, e que as oportunidades hoje são outras. Perfeito, e a história da XP é como se fosse um retrato do empreendedorismo brasileiro. A gente tem uma noção, a empresa lá atrás, você tinha uma barreira de entrada muito grande de bancos, via agência, e agora, com todo o esforço, resiliência de todo dia fazer diferente, a gente está aqui hoje. E, Léo, eu queria entender um pouco, pegar esse gancho, empreendedorismo no Brasil. O que é ser empreendedor no Brasil? Quais são as dificuldades que acaba, não só você, mas o que você acha que você conversando que os empreendedores sofrem hoje em dia no Brasil? Tem uma mensagem legal, o empreendedor normalmente ele é aquela pessoa que ela faz aquilo que os outros não querem fazer, né? Porque se as pessoas acham que empreender é alguma atividade glamourosa, estão muito errados. Né? Empreender é realmente botar a mão na massa, você estar atento aos mínimos detalhes, você estar próximo dos clientes, estar próximo da equipe, estar ajustando produto, preço e estar eternamente insatisfeito com aquilo que você está oferecendo. A história da XP é uma história de resiliência, não tem como não ter outra palavra. É uma história onde a gente teve que ir aprendendo a se virar a cada dia. A gente começou do zero, numa sala de 25 metros quadrados, em Porto Alegre, sem nenhum apoio, sem nenhum investidor, sem nenhum sócio com dinheiro, sem nenhum business plan. A gente começou a companhia simplesmente com o sonho de fazer algo diferente no mercado financeiro, sem ter clareza o que era isso na prática e sem ter apoio de ninguém. E a gente foi dia após dia trabalhando de maneira séria, correta, ética, superando os desafios, com uma equipe fantástica, com sócios também apaixonados pelo negócio e que foram transformando o cenário financeiro brasileiro. Acho que no Brasil, de uma forma geral, não sei quantos empreendedores ou empresários tem aí por trás da tela, mas é muito fácil você ler os livros de empreendedorismo que diz que você tem que reduzir custo, aumentar a receita, contratar pessoas, etc. E sempre tem uma sequência lógica, né?
Só que na vida do empreendedor isso acontece tudo simultâneo ao mesmo tempo e você tem que ir fazendo. Num país que é um país complexo, num país que é um país onde tem muitos desafios, então você acaba tendo que conviver com tudo ao mesmo tempo, acontecendo de maneiras simultâneas, você tendo que prestar sempre um excelente serviço para fidelizar teu cliente a preços baixos, gerando resultado, remunerando bem a equipe. Então você tem que combinar sempre uma série de fatores para ser bem sucedido. E o sucesso ele acaba vindo a longo prazo, o sucesso ele vem na resiliência do processo. O sucesso não é da noite para o dia, o sucesso não acontece de um mês para o outro, ele vem, todos os dias você faz um pouquinho melhor, você vai fazendo todos os dias um pouquinho melhor, até que um dia você começa a ser uma empresa cada vez maior, gerando mais confiança, mais credibilidade chegando lá. Então, a nossa história é uma história de resiliência, a gente chegou até aqui, a gente veio do impossível, né? A gente fala que é uma história que fala muito do impossível, a gente até fez uma campanha na televisão, está ainda veiculando, que tenta mostrar um pouco e até inspirar um pouco, acho que os brasileiros, né? A gente está muito acostumado com notícias negativas, com notícias ruins, mas o Brasil também é um país da oportunidade e a gente acredita que a solução para o país é o empreendedorismo, porque é o empreendedor que emprega, é o empreendedor que toma risco, é o empreendedor que investe. Então, o empreendedorismo é a solução definitiva para tudo. É lógico que você tem que ter as condições macroeconômicas, você tem que ter um governo que colabore, né, ou que pelo menos não atrapalhe. Você tem que ter toda uma conjuntura que favorece o empreendedorismo. Mas, de fato, a solução do país, de qualquer país, é você ter uma economia que estimule o empreendedor, os donos de empresa, os donos de negócio, a quererem sempre expandir. Porque se ele se sente confiante, se ele se sente sempre com um apetite de expansão e confiante naquele negócio que ele tem, ele vai alugar o escritório do lado, ele vai montar uma fábrica na cidade do lado, ele vai expandir a sua filial, ele vai contratar mais gente e com isso ele vai, obviamente, gerando economia. Então, acho que talvez um grande aprendizado nosso, que continua até hoje, a gente brinca muito internamente que a empresa grande, a empresa pequena, ela não muda em absolutamente nada. No final do dia, o que importa é se você está atendendo bem os seus clientes e se você está gerando resultado. Então, na mesma cabeça que a gente tinha quando a empresa tinha lá 20, 30 pessoas, a gente continua tendo a mesma cabeça com 3 mil pessoas, com 3 mil funcionários. Da mesma forma que a gente tinha lá 100, 200 clientes, hoje com 1,5 milhão de clientes, a mentalidade é a mesma. Eu tenho que sempre oferecer um serviço de excelência, gerando resultado. É lógico, você não consegue, você tem que ter esse equilíbrio e, ao mesmo tempo, gerenciar todas essas questões. Então, o resultado de fazer isso a longo prazo, sem dúvida, ele é gera uma recompensa muito grande, Então, acho que essa é a mensagem e, de verdade, a gente não vê nenhuma outra solução melhor, solução melhor do que estimular o empreendedorismo no país. Porque, de fato, é o empresário que faz a coisa acontecer, é ele que faz os negócios acontecerem e gera emprego e faz a economia girar. Perfeito. E pensando no Brasil com uma economia jovem no aspecto de estabilização, bem, o Plano Real em 94 estabilizou a inflação em patamares saudáveis ou pelo menos civilizados, e de fato é a primeira vez que a gente está vendo uma alta, não só da Bolsa, pessoal, mas da economia brasileira pela iniciativa privada. Então o empreendedor tem um papel super importante, vai ser a primeira vez que está esse ciclo virtuoso da economia puxado pela iniciativa privada. E além disso, eu queria perguntar, Léo, a XP é o exemplo de resiliência de fato, ficou muitos anos aí, começando com uma pequena corretora de ação lá atrás. E eu queria te perguntar, qual foi a grande... Assim, o empreendedor ele tem que sempre se atualizar do mercado, que não tem livro-texto, e o livro-texto não consegue se atualizar com tanta velocidade que é necessária. Qual foi a virada de chave da XP, de aquela pequena corretora de ação, para hoje, com uma solução completa de investimentos para os clientes? Legal. Bom ponto, e até pegando um gancho ali anterior, que exemplifica aí o que a gente está falando do empreendedorismo e se você pegar os dados oficiais aí de PIB do Brasil,
apesar da gente estar crescendo ainda abaixo do que a gente gostaria, mas o país cresce, e cresce puxado pelo PIB privado. Ele só não cresce mais porque o governo vem fazendo um trabalho muito importante de reduzir o Estado, né? Reduzir o tamanho da máquina pública, e isso acaba detraindo, sendo um fator de detração do PIB. Mas se você pegar o PIB privado, nunca cresceu tanto como está crescendo agora dos últimos 7 anos, se eu não me engano, 7, 8 anos. Então, de fato, se você vê uma iniciativa privada mais confiante, você vê um empresário mais confiante, e você começa a ver uma tendência muito positiva. O que a gente imagina que tenha sido um grande ponto de virada aí para a gente, e eu acredito que isso corrobore muito aí quando você olha todo o nosso crescimento, justifica muito o nosso crescimento, foi que no início a gente começou com uma corretora de bolsa, né? 100% de bolsa focada em oferecer compra e venda de ações. E o mercado caindo na época. E o mercado difícil, né? O mercado muito instável. Foi quando justamente a gente aprendeu que oferecer uma solução que não fosse uma solução completa, mas uma solução parcial para o cliente, era algo que era, de certa forma, arriscado ou até mesmo ineficiente. Porque você já tem um relacionamento com o cliente, você já fala com ele, mas você fala só de um pedacinho do patrimônio, que é aquele patrimônio que vai para a renda variável ações. E a gente aprendeu, e aí não foi uma invenção nossa, quando você vai e olha para o mundo, quando você olha para o mercados mais desenvolvidos, você tem claramente duas instituições, né? Você tem claramente um mercado bem dividido, que é o mercado das instituições bancárias, que são os bancos que oferecem serviços bancários. Sim. Meio de pagamento, conta corrente, cartão de crédito, próprio crédito, transações, enfim, toda uma solução de serviços bancários. E do outro oposto você tem uma indústria que são as empresas de investimento, que são as empresas que se especializaram em oferecer uma solução completa para o investidor, empresas que ficaram focadas no serviço de investimento. Então você pega o mercado, ele é bem dividido, soluções bancárias com soluções de investimento. E aí quando você olha isso, esse cenário, e até um dado bem curioso, 90% da população americana não investe nos bancos, ela investe nas empresas de investimento. Aqui é o contrário. Aqui é justamente o contrário. Sim. Mas por quê? Porque os bancos lá fora, quando você vai pegar um Bank of America, por exemplo, ou qualquer outro banco, o papel dele na economia é outro, é um papel de prestação de serviços bancários. Quando você vai no outro oposto, você está justamente olhando aqui a indústria de investimentos. Então, empresas americanas, Charles Schwab, Fidelity, Ameritrade, enfim, você tem uma indústria toda de empresas de investimento que oferecem o serviço de investimento e uma solução completa. Então, quando a gente olhou isso lá para fora, a gente viu esse formato, a gente falou, opa, peraí, acho que tem uma oportunidade no Brasil de trazer esse conceito. No Brasil, a indústria, quer dizer, o cliente no mercado financeiro, ele tem a referência, a gente fala, resumindo, o cliente no Brasil ele tem a referência no banco, no gerente e na poupança. Quando eu falo poupança, eu estou dizendo produto poupança, produtos de poupança, produtos de acumulação. Então, banco, gerente, poupança, esse é o tripé. E a gente olhou para aquilo e falou assim, olha, peraí, isso aqui não é assim no mundo, não é assim na Europa, não é assim nos Estados Unidos, não é assim na Ásia. Se eu trouxer esse conceito para cá, e dado que eu já tenho um relacionamento com o meu cliente, que eu já falo de ações, eu posso começar a oferecer uma solução mais completa. Então a ideia aqui sempre foi, quando a gente percebeu isso, a ideia era a gente ir construindo esse conceito. Então acho que esse foi o grande ponto ali, foi uma ficha que caiu importante nossa, quando a gente viu, olha, deixa eu ir me tornando uma solução de investimento, deixa eu oferecer fundos, renda fixa, fundos imobiliários, previdência, tudo aquilo que é a solução para o cliente e vou me especializar nisso. Então, acho que esse foi ali em 2008, 2009 para ser mais preciso, esse conceito foi clareando e a gente foi desenvolvendo essa arquitetura aberta. O banco ele é extremamente focado nos produtos dele, Então ele tem lá, ele vende o CDB dele, o fundo dele, sim, a previdência dele, o produto dele. E a gente olhou aquilo e falou assim, olha, eu vou oferecer tudo que o mercado oferece, tudo que o mercado tem de disponível. E aí eu vou entrar com uma solução completa.
E eu acho que esse foi o grande ponto. E hoje a gente se tornou referência em investimentos no Brasil e a gente vem transformando essa indústria. E pegando esse gancho, essa virada de chave, pegando lá fora, olhando o mercado americano e europeu, é engraçado, a gente estava conversando com o Breda ali no backstage, que parece que o Brasil sempre acontece um delay das economias lá fora, né? Então, a parte de tecnologia também. E pegando agora, o pessoal está começando a perguntar sobre cenário daqui para frente. O pessoal está com dúvida, esse CDI a 5%, inflação baixa, isso é bom para o ambiente macroeconômico, mas para o investidor fica difícil. Então, Léo, Gabriel, como é que o investidor, agora com o juro baixo como está, o que ele tem que fazer? Que é uma mudança de pensamento, de mindset que ele precisa ter? Eu vou falar aqui uma mensagem que é super importante. A gente está com mais de 3, 4 mil pessoas aí ouvindo. E aí eu queria, de fato, para mim essa é a mensagem mais transformacional que ela precisa ser disseminada, tá? O Plano Real, ele começou em 1994, então esse ano ele completou 25 anos. Os juros, né, a taxa Selic média do Plano Real, ela foi da ordem de 14% ao ano. Quando você pega esse juro médio de 14% ao ano, se você descontar a inflação média aí de 7% ao ano, você está falando de um juros reais médio de 7%. Então, ou seja, Selic é 14, inflação 7, juro 7, às vezes 8, às vezes 6, juro real de 7. O juro real de 7, que é aquele famoso 1% ao mês, né? Só que mas aquele famoso 1% ao mês que te gerava 7% ao ano de juro real, ele tinha um efeito extremamente agressivo no sentido de crescimento no patrimônio do investidor. Você pega um investidor que tinha lá 100 mil reais, em 11 anos ele dobrava o seu patrimônio, dobrava em valores reais. Ou seja, se 100 mil reais comprava um apartamento, ao final de 11 anos você ia comprar 2 apartamentos. E sem risco, né? Você investiu no CDI. E você ia fazer isso exatamente sem nenhum nível de risco. Alta liquidez, alto retorno e baixo risco. Cenário ideal. Sim. E o brasileiro se acostumou a fazer isso, a comprar o que a gente chama de comprar CDI. Então é muito comum, quanto rende do CDI? 90 do CDI, 100 do CDI, 85, 101. E o CDI virou a grande obsessão do investidor brasileiro. Eu quero comprar, quero CDI. Ok, isso é o que era até agora. A notícia é que acabou. Acabou porque não existe mais 1% ao mês, já faz tempo, e a continuidade dessa notícia é que não vai existir durante muito tempo. Não sei nem se vai voltar a existir. Sim. A economia, tudo é possível, mas não existe a menor possibilidade para a gente, no curto, médio prazo, que isso retorne. E o que é o efeito que isso gera para o investidor? Todo mundo já viu lá, Selic é 5. Pô, legal, você vai jantar, vai almoçar com os amigos, vai reunião da família, ou vai num bar. Pô, o CDI, a Selic é 5. O que significa isso na prática para quem é investidor? Lembra daquele R$7? Agora o R$7 não é mais 7, agora virou 2. Selic é 5, inflação de 3, você está falando sobra 2. Esse é o juro real hoje brasileiro, até um pouco abaixo de 2. Para quem acompanha o mercado, a NTNB 2020, que é para um ano, tá zero. Juro real brasileiro, um ano tá zero. Então assim, não tem prêmio. Em um ano não tem prêmio, né? Ou seja, significa que se você tem um horizonte de investimento de um ano, você vai ganhar inflação. Só, né? Então, acabou esse prêmio. Acabou por uma conjuntura tanto global quanto também interna positiva para esse cenário. Então, o que era 7 virou 2. E o que impacta esse 2 para quem investe? Lembra que eu falei que demorava 11 anos para você dobrar o seu patrimônio? Agora demora 35 anos. Sim. Então, para você atingir o mesmo efeito, para você sair de 100 para 200, que demoravam 11 anos, agora demoram 35 anos. Demoram 3 vezes mais para você ter o mesmo retorno. O que isso diz, então? Isso significa que aquele investidor que aprendeu a investir no CDI, a comprar CDI, ele precisa mudar. Ele precisa mudar porque senão ele não vai atingir mais o objetivo dele. Se ele continuar com esse comportamento que até então foi inteligente e agora não é mais, por que não é mais? Porque ele não vai mais atingir o resultado que ele quer. Isso exige uma mudança de comportamento, uma mudança de cultura. Então, o efeito da Selic cair com o juro real em queda, ele exige do investidor
uma provocação do tipo, você precisa mudar a forma como você se relaciona com o seu dinheiro e a forma como você investe. Pois bem, diante de um cenário desse, o que antes era 100% no CDI, agora ele vai ter que dividir. Sim. Agora ele vai ter que pegar parte do dinheiro dele e falar assim, olha, esse aqui é o meu dinheiro de curto prazo, esse é o meu dinheiro de emergência, esse eu compro o CDI, ou seja, esse eu compro lá um CDB, um fundo de renda fixa D0, sim, esse eu invisto em curto prazo, mas tem que ser uma parcela, não pode ser mais todo o patrimônio, tem que ser um pedaço. O que ele faz com o outro pedaço? O outro pedaço agora, ele tem que construir dois conceitos. Primeiro, uma visão de longo prazo. Primeiro, ele tem que ter na consciência dele de que para ele ter mais rentabilidade, ele vai ter que buscar longo prazo. E segundo, ele vai ter que tolerar o que até agora o investidor brasileiro nunca tolerou, que é a volatilidade. O que é a volatilidade? É a variação dos preços no dia a dia. Então, o que hoje, antigamente o investidor estava acostumado, eu coloco 100 mil reais e todo dia subia um pouquinho, sim, e ao final de um período ele tinha um valor X, agora ele vai ter que colocar 100 mil e ele vai ter que ver dias bons, dias ruins, dias bons, dias ruins e ter um horizonte de longo prazo para que no longo prazo a rentabilidade dele seja superior ao que é hoje o CDI de 5%. Então, se você pegar o poder da transformação dos juros na nossa na forma de investir é essa. E se você for olhar um pouco o cenário, e aí entrando um pouco de perspectiva, não existe nenhum sinal de curto prazo de que esse cenário vai mudar. Tá? Por quê? O que exigiria uma mudança desse cenário? Uma pressão inflacionária. Sim. Uma pressão inflacionária, ele exigiria uma mudança desse cenário. E por que a pressão inflacionária que mudaria, ela não vai acontecer? Primeiro porque você tem uma abundância hoje de tecnologia que permite uma oferta de serviços a preços cada vez menores. Então, muita gente aqui usa os aplicativos hoje. Você vai pedir um táxi, você vai pedir uma comida, você vai pedir... Hoje, a tecnologia disponível, ela pressiona preço para baixo. Hoje, a tecnologia permite cada vez mais pessoas empreenderem. E todo empreendedor, ele não vai começar o negócio dele caro. Ele tem que começar... Uma grande margem, né? Ele não pode começar mais caro do que o concorrente, senão ele não vende. Ele tem que começar mais barato. Pressiona preço para baixo. Esse não é um fenômeno do Brasil, isso é um fenômeno no mundo. Então, a abundância de tecnologia, a abundância de serviço gera pressão de preços para baixo. Quando gera pressão de preço, a inflação não sobe, o juro cai. Então, esse é um pouco... Existe esse fato, esse é um fato, e existe um outro fato que é um baixo crescimento mundial, sim, é um baixo crescimento das grandes economias, que os bancos centrais do mundo inteiro estimulam o crescimento. E isso, de novo, juros baixos. Aqui no Brasil, a gente infelizmente viveu um cenário de recessão grande nos últimos anos, o pior da nossa história, e a gente tem, infelizmente, ainda 13 milhões de desempregados. Esse ano a notícia é muito positiva. Já foram criados mais de 800 mil empregos com carteiras formais. Sim. Dado muito positivo. Isso mostra que já começou a melhorar e tem muita coisa boa para vir ainda no ano que vem. Então você tem ainda uma oferta de mão de obra muito grande. E isso, o que acontece? Não tem pressão inflacionária. Então você tem uma conjuntura muito grande que demonstra que não vai haver pressão inflacionária, que ainda tem muito espaço para você crescer sem essa competição nos preços. E, de novo, isso é o juro baixo. Então, a gente está vivendo 2% real, né? Um pouquinho abaixo. Não se assustem se a gente começar a viver menos. Sim. Eu fiz essa conta de 35 anos com 2%. Pode ser que essa conta de 35 anos com 2%, pode ser que ela vire 40, 50 anos. É só a Selic continuar caindo. Tem perspectivas de talvez ela vir para 4,5%, sim, é possível se confirmar. Então é possível que o juro real continue baixando, o período para quem compra ativos atrelados ao CDI para rentabilizar seja ainda pior. E aí a gente vê justamente esse momento, esse fluxo para ativos de renda variável, ativos de risco. O que, pessoal,
por mais que alguns achem estranho, alguns achem que achem isso, pô, não é possível, eu não gosto, não quero, é assim que funciona no mundo inteiro, tá? Sim. O Brasil ele criou essa aberração. Quantas vezes a gente já não viu matéria do Brasil é recordista de juros no mundo, né? Sim. Juros maiores do que juros da Turquia, juros de países em guerra. E aí ele criou essa cultura do brasileiro investir em CDI, investir conservador. O que a gente está agora é se aproximando de um país normal, tá? A gente está se aproximando de um país normal onde o investidor, o que ele faz? Investimento de liquidez, curto prazo, separa um pedaço e o resto, ativos de longo prazo. O que são ativos de longo prazo? São fundos de ações, são ações, fundos imobiliários, fundos multimercado de alta volatilidade. São justamente ativos que a longo prazo, obviamente, sempre tem risco, porque de novo você está entrando num ativo de renda variável, mas a longo prazo, ativos bem selecionados, eles geram mais retorno. Perfeito. E assim, pegando esse gancho, é um pouco do empreendedor essa tomada de risco do investidor. Porque o que o empreendedor faz? Ele não tem como botar o dinheiro no banco, ele tem que fazer o negócio dar certo. E quando você compra ação, você vira dono da empresa, vira dono de pequena parte da empresa. Então daqui para frente, com o juro muito baixo, não vai ter banco, não vai ter onde título público e você vai fazer seu dinheiro render. Você tem que tomar risco como empreendedor. Você não sabe como tomar risco? Tem fundo de ação. Acho que você até postou recentemente o do Equity, acho que é uma casa que a gente gosta muito, que a gente distribui. Pô, o Alaska também, o do Henrique Breda, o Constellation do Florian. Então assim, a gente está de prato cheio de opções de investimento para vocês. E de fato, pessoal, acho que a mensagem, a gente tem que tomar mais risco daqui para frente. Tá, e lembrando, o CDI é uma bizarrice brasileira. Lá fora é tudo pré-fixado, como nos Estados Unidos e Europa. E pegando, só pensando um pouquinho mais para frente, talvez um horizonte de 5 a 10 anos, a gente está vendo um governo fazendo várias reformas, já passou da Previdência, pensando em tributária, administrativa. O que você acha, por um horizonte um pouquinho mais longo, a atuação do governo nesse ponto e até pela iniciativa privada também? O juro baixo, ele estimula o empreendedor a tomar risco, né? Ou seja, o empreendedor que antes tinha o caixa da empresa, ele ficava lá com esse caixa rendendo a CDI, agora ele vai falar assim, opa, peraí, esse caixa aqui não me rende mais, deixa eu fazer uma filial nova, deixa eu investir na minha fábrica, deixa eu contratar mais gente. Então esse é o fenômeno do juro baixo. O juro baixo ele causa esse fenômeno no investidor, onde ele toma mais risco, causa o fenômeno no empreendedor, que ele também toma mais risco. Então o juro baixo ele é positivo em todas as direções, e a gente assim, a nossa visão é uma visão construtiva, uma visão positiva. De novo, o Brasil enfrentou anos muito duros do ponto de vista econômico, do ponto de vista de emprego. Acho que foram anos duros onde muita gente, muitas indústrias, muitos segmentos sofreram esse foi o primeiro ano de um início de uma transformação. Sem entrar aqui no micro dos efeitos e das pautas que estão sendo propostas e de tudo que está sendo discutido em Brasília, mas a visão é uma visão muito construtiva com muitas iniciativas boas. Se você for pegar a própria reforma da Previdência, nem nos melhores cenários, há um ano atrás, se imaginava que se iria aprovar uma reforma da magnitude. Do Temer era 500 mil. A do Temer o mercado já estava extremamente satisfeito, né? O Brasil, os investidores, com 500 bilhões de reais de economias em 10 anos. E foi uma previdência aprovada com cerca de 70% maior. Então tem muita coisa boa acontecendo, né? Existe uma agenda de micro-reformas, desde reformas administrativas, trabalhistas, tributárias. Óbvio que são reformas, são discussões ainda que vão acontecer, muito intensas, como tem que ser, os debates têm que ser intensos para se encontrar o melhor caminho, mas o ponto é, existe uma pauta hoje, uma pauta pró-país, pró-economia, e isso gera uma sensação e gera uma visão positiva, tá? Pelo fato do histórico do Brasil recente ser um histórico ruim do ponto de vista econômico e de presidentes, impeachments e etc., a gente ainda não conseguiu criar a credibilidade, a confiança necessária para o dinheiro de longo prazo vir para o país. Então a gente vê ainda um volume de recursos
aguardando algumas decisões, aguardando ainda se consolidar algumas mudanças para que esse recurso entre. E aí, o recurso não é aquele recurso que mantinha o dólar baixo quando a gente tinha juro alto, né? Fluxo de dinheiro entrando. Aquele fluxo de dinheiro que vinha para comprar CDI, que vinha para comprar taxa Selic, era um fluxo de dinheiro de curto prazo. Juro alto, ele entrava, comprava títulos do governo, pressionava câmbio para baixo e a gente achava que estava bom, dólar baixo e tal, mas ele era um dinheiro ruim, de curto prazo. Qualquer flutuação da taxa de juros, esse dinheiro saía, etc. Agora, o dinheiro que a gente espera que venha, com a geração de mais credibilidade, que é a direção que o governo está indo, que o país está indo, é um dinheiro de longo prazo, um dinheiro estrutural. Então, tem uma agenda bem intensa também de privatizações, que vai atrair capital. Isso tudo, ou seja, tem muito efeito positivo para acontecer. É claro que tudo depende de muita discussão, de muito debate, como tudo acontece, e não é só no Brasil, em todos os países do mundo. Mas a visão positiva é que, talvez pela primeira vez, né, no passado recente, isso está sendo debatido e tem um início, meio e fim aí para que a gente gere expectativa. E está com uma confluência de fatores bem interessantes no Brasil e o mundo. Então é um mundo com juro muito baixo, inflação muito baixa, isso acaba tendo externalidades para o Brasil e é um momento que de fato estamos fazendo reforma. Então é engraçado pegar esses dois pontos, a nossa recessão que você tinha até falado, pessoal, a gente perdeu 8% de PIB do pico até o ponto mais baixo da recessão, hoje estamos mais ou menos uns 4% abaixo do PIB real que a gente tinha. Pra você ter uma ideia, a gente tem a mesma qualidade de vida, entre aspas, em 2012. Então é bastante complicado para nós brasileiros e ver o ambiente, mesmo que o pessoal fale de recessão, mas pessoal, isso tem muito, se for para acontecer, bem, não sei quando vai, né? Discute muito bolha, mas saiu o dado de PIB americano, por exemplo, ontem foi melhor que as expectativas. Então acho que a mensagem o ambiente lá fora está favorável para o mês emergente, estamos começando a fazer o dever de casa. E Gabriel, eu queria que você, uma mensagem final para a gente estar assistindo do nosso lado, você não só como empreendedor, mas como brasileiro, o que você está sentindo hoje? O que você acha que as pessoas como um todo, que às vezes não estão acompanhando tanto, estão sentindo com o Brasil daqui para frente, para os seus filhos e seus netos? Essa é uma pergunta muito ampla, assim, mas como todo bom brasileiro, obviamente eu torço muito para que o país ele volte a crescer. Eu acho que o principal desafio hoje nosso é crescimento, geração de emprego, geração de renda. E isso, na verdade, é uma consequência do investimento, é uma consequência do empreendedor, né? É uma consequência de você gerar confiança para que o investidor possa gerar isso tudo. Não é o governo que consegue gerar emprego, porque isso não é sustentável. Ele consegue, obviamente, atuar em setores onde o governo é importante estar presente. São setores, muitas vezes, ou deficitários, ou setores de retornos muito longos, onde, às vezes, a iniciativa privada não consegue estar presente. Mas, de uma maneira geral, se você gerar confiança, hoje a gente precisa gerar crescimento e emprego. Para isso, a gente precisa gerar confiança. E o país está indo nessa direção. Ele vem, você pega em Brasília, você pega várias pautas em vários ministérios com agendas para se gerar cada vez mais confiança, para se gerar cada vez mais o investidor. De novo, aqui sem entrar no mérito se pode ser melhor ou se pode ser pior, porque sempre política é igual ao futebol, né? Se todo mundo tem sua opinião, sem entrar aqui no mérito. Mas o ponto estamos melhor do que estávamos, estamos indo numa direção de caminhar talvez ano que vem para um crescimento de 2,5%, o que já seria espetacular. Você pegar um PIB brasileiro hoje o PIB brasileiro são 2 trilhões de dólares. Se você crescer 2%, 2,5% ano que vem, você está falando de uma geração de riqueza da ordem de 50 bilhões de dólares. Uma geração de riqueza. Você está falando de quase 200 bilhões de reais de geração de riqueza. Ou seja, a gente já começa a entrar num outro caminho. O que a gente vê hoje é que o Brasil está no início de um ciclo que pode ser muito longo de crescimento. Juro baixo, atração de investidores de longo prazo em infraestrutura, em privatizações, estimulando o empreendedor local a tomada de risco e uma conjuntura local muito positiva. Sempre se fala muito, acho que comentou aqui, sempre se fala muito de potenciais riscos externos, de fato eles existem, o mundo é um mundo complexo, é um mundo de guerras
comerciais, guerras políticas também. Sempre existe um fator externo, mundo, que pode interferir aqui, mas o mundo dá sinais de que também está indo numa direção, como foi comentado já, de crescimento dos Estados Unidos um pouco acima do esperado, tentativas de acordos. Então, a conjuntura internacional, ela aparentemente, ela está sob controle. E aí você pega uma conjuntura local muito positiva. Então, essa combinação toda é uma combinação excelente. Então, eu como brasileiro torço para que isso tudo dê certo, torço para que a gente cada vez mais tenha orgulho do nosso país, torço para que a gente possa entregar qualidade de vida, para que a gente possa se tornar uma das principais potências do mundo. Então, acho que é um pouco a despeito de notícias ruins, a despeito de cunha política, a respeito de coisas políticas e judiciais que acontecem no país, que é óbvio que nos entristecem, mas na média eu tenho convicção de que a gente está muito melhor e que as coisas são muito mais positivas do que negativas. E pessoal, a gente não só na fala, mas até nas perspectivas de dados, está falando de inflação de 3,5% ano que vem, juro de quase 1%, hoje 2%, agora 1% real ano que vem. Está falando de PIB de 2,5%, está falando de Ibovespa a 140 mil pontos ano que vem. Pessoal, agora é a hora de tanto a gente tomar um pouco mais de risco, não só nossos investimentos, mas nossa vida de fato, porque ganhar dinheiro não está fácil, mas uma coisa que acho que é a mensagem final que a gente quer passar, Gabriel, está melhorando bastante. A gente está no caminho certo. Essa questão de tomar de risco ela é só super importante que todo investidor conheça bem o seu perfil, tá? Isso é fundamental. E, acima de tudo, conheça bem a divisão do seu dinheiro, tá? Não é para o investidor tomar risco com todo o seu dinheiro. Não é para o investidor mais conservador, que não tolera risco nenhum, que não tolera perdas de curto prazo para ele tomar risco com o dinheiro que ele não pode, ou não quer, ou não está preparado. Então, aqui qual é o nosso papel? É levar informação. Exato. O nosso papel aqui é levar conteúdo, informação para empoderar o nosso cliente na tomada de decisão. Se você for... por que uma instituição financeira, por que um banco nunca vai fazer isso? Porque se ele fizer isso, o cliente vai embora. Sim. Porque ele não vai conseguir ter acesso aos produtos, ele não vai conseguir ter... Então, todo investidor bem educado procura algo melhor. Então, ele vai sair do banco se ele procurar algo melhor. Sim. Então, a gente faz questão de bater muito nessa tecla, de levar informação. Nossa visão é essa, construtiva, é positiva, é de um cenário de alta de Ibovespa, é num cenário de crescimento de país, é num cenário de uma estabilização global, de disputas e etc. Então, isso tudo é o nosso cenário. Diante disso, como é que o investidor tem que se comportar? Ele tem que se conhecer, tem que entender o seu perfil, separar bem os seus dinheiros e aí, eventualmente, tomar mais risco, entrar em renda variável, multimercado, investimentos de longo prazo. Perfeito, respeitando sempre o perfil. Pessoal, vamos finalizando esse painel aqui da Superlab. Gabriel, muito obrigado pela presença de verdade. Pessoal, vamos dar um break agora rápido e a gente volta na seguida. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.